Hoje eu e o José Lucas, filhinho amado, vamos estar indo pro culto juntos hoje. Mas antes vamos passar na casa do irmão para chamar ele para ir no culto. Chegamos aqui, levar o José pra salinha. Tá aberto já? Salinha dos Kids, né, José? Culto especial para as crianças que nós temos aqui na videira. Pera aí, faça uma coisa. Aqui, 2 anos, 5 e 6. Chegamos. E o José para a salinha. Agora vamos para o nosso culto. Águas de vida a todos nós. Já não separa mais luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se eu crer em ti, sim eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que é e há de vir, seu poder vai exigir. Deus dos mortos faz viver. Deus de milagre, Deus de milagre. Ele quer e há de vir. Aqui, mas voltarei e buscar, e com ele eu irei. Daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Jesus vem buscar a sua noiva. Nós somos a igreja apaixonada pela tua volta. Por isso nós declaramos: Maranata, Maranata, Maranata! Vem, Senhor Jesus! aleluia. Aleluia! Isso diga amém. Amém! Forte aplauso ao Senhor, amém. Tem uma importância muito grande naquilo que é sobrenatural, é o entendimento da graça de Deus. A gente pensa que conhecer a graça, conhecer a obra redentora, conhecer tudo aquilo que Deus fez, como que Deus escreveu a história através de Cristo, em Cristo veio, e Deus se tornou homem. Isso foi o maior mover na história da humanidade. Muitos acham que isso é simples de compreender. Não é simples. Você precisa de uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14,
que o homem natural não compreende isso. Ele não compreende, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita porque ele não compreende. Ele não compreende porque ele não aceita. Por quê? Porque elas são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas se você acha que merece, logo você acha que não tem pecado. Esse é o grande problema. É a partir daí que eu começo a conversar com você. Então, aqueles que acham que merecem, ele incorre um problema muito grande. Eles anulam a graça de Deus. Eu sei que Paulo fala de uma maneira erudita, porque ele era um grande erudito. E ele está escrevendo só uma carta que virou o tratado da graça. E ele escreveu isso aqui baseado em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu nas promessas feitas por Deus, ele cumpriu, ele aceitou, confiou que Deus era verdadeiro, e isso que foi imputado para a justiça. Mas agora, quero compartilhar com você: o favor e a graça pode ser aumentado na sua vida. Não é barato de todos, mas Deus coloca respeito em você no coração delas, e você acha graça diante dos homens. Isso é maravilhoso. E elas conseguem ver em você alguma coisa com honestidade, com integridade, e não entendendo como, mas elas querem te favorecer, elas querem comprar de você. Entretanto, não é propriamente dita a honestidade que traz o favor. A honestidade ajuda sim a abrir portas. E o crente cheio do Espírito Santo, ele tem um caráter honesto, mas não confie nesse caráter honesto. Confie em algo que está acima do seu caráter honesto. Confie na graça de Deus. Quem está me entendendo, diga amém novamente. Amém. Romanos 2:21. As pessoas não conseguem perceber. Nós aqui como igreja precisamos ter clareza sobre isso. Que nós podemos desfazer e impedir que o favor de Deus flua na nossa vida. Se você perguntar para um crente hoje, o que anula a graça? O que pode anular a graça de Deus na sua vida? Como eu disse no início, ele vai dizer imediatamente: é o pecado que pode anular a graça da minha vida. Mas não é verdade. O pecado é muito ruim, mas tem algo que vem antes, e esse favor que vem antes pode até enfraquecer você, e você vai ficar vulnerável ao pecado, sim. Mas o que impede o favor na sua vida é a lei do merecimento, é o sistema de você achar que você tem que fazer por merecer. Você não pode fazer por merecer, mas você precisa confiar em Cristo. Ele sim pode fazer por você merecer. Amém. Se você me perguntar: pastor, o que eu tenho que fazer para merecer a graça? Eu vou dizer: você não precisa fazer nada, só confiar na obra da cruz, porque Jesus já fez todas as coisas. Ele veio para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Diga assim: a graça. A graça. Diga mais alto: a graça. A graça Pela justiça de Cristo. é pela justiça de Cristo. Isso é que você tem que entender. Você não pode deixar Jesus de lado. Você não pode parar de entender do Senhor. Amém. Em tudo coloque Cristo. Peça o Espírito Santo para ensinar você onde Cristo entra nessa situação ou naquela situação, na minha decisão. Porque eu preciso de Cristo para todas as coisas. Porque Ele mesmo disse em João 15, versículo 5: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou o videiro, vós os ramos. Quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto. Diga amém. Amém. Porque sem mim nada podeis fazer. Se afaste do pecado. No momento é para você falar com o Senhor: Senhor, a sua graça me basta. É o Senhor que me liberta. Eu sei que muitas pessoas a vida inteira ficam tentando fechar essa equação dentro do próprio espírito, do próprio coração. E a situação de Pedro, né? Pedro que cometeu um pecado parecido com o de Judas. Parece que Judas foi até lá se retratar: não, por favor, não façam isso, toma aqui esse dinheiro. Mas Pedro fez de maneira insistente, né? Em Mateus 10:32, o próprio Jesus declarou isso. Olha só, olha onde Pedro errou. Mateus 10:32, não está na sua revista, tá? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Provavelmente Pedro foi preso por isso aqui. Depois que ele fez isso, o galo cantou, pegou o Senhor por 3 vezes de maneira veemente. De alguma maneira até falou mal de Jesus. Não pertence essa vibe aí não, pela madrugada. Para de me pegar no pé aqui. Tem nada a ver com o que vocês estão falando. E o galo cantou. Meu Deus do céu, Jesus profetizou isso. E ele olhou para Jesus, e o olhar dele cruzou com o de Jesus. Mas o olhar de Jesus não foi de condenação, foi de perdão, de compaixão, de aceitação, alguma coisa sobrenatural nessa área. Interessante que Judas havia se enforcado na noite anterior da crucificação. Mas Jesus morreu, ressuscitou, e uma das primeiras coisas que ele fez, ele determinou, ele falou para o anjo: olha, você vai encontrar com as mulheres lá, fala para elas. Isso está lá em Marcos 16, versículo 7. Fala para elas dizerem a Pedro que eu quero me encontrar com ele. Marcos 16, versículo 7. Olha só, essa ordem foi um recado que não podia deixar de ser dado. Por isso Jesus confiou essa ordem a um anjo. Ele poderia ter falado para Maria, né, no momento que ele esteve diante dela, mas ele confiou ao anjo, que não é a Maria, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, digam a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele nos disse. Eu acho que uma das mulheres que deram um recado muito bem dado: olha, o anjo lembrou, falou o seu nome, não falou o nome de ninguém mais. O anjo te conhece, porque direcionou você. Depois até mesmo. Mas quando ele estava aquele olhar, ele recebeu de Jesus, logo após ter negado Jesus. Interessante, de todos os discípulos, quem mais errou foi o apóstolo Pedro. E o seu nome recebeu menção honrosa pelo anjo. Isso nos faz realmente entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Amém. Em outra ocasião, você vai procurar uma pessoa, um grupo de pessoas, de 2, de 3, no máximo de 3. Se você vê alguém sozinho, vai até lá, não deixe ele sozinho. Boa. Você está de 2 e vê outra pessoa sozinho, junte-se a essa pessoa. Nós vamos orar com isso pelos outros. Por que nós vamos orar, pastor? Para que a graça seja abundante na nossa vida. Amém. Para que o Senhor nos dê a revelação da sua graça. Amém. Todos os instrumentos tocam aqui em meio volume. Eu quero ouvir o clamor do povo de Deus. Você vai... A bondade não tem fim. Jesus. Agora vindo buscar
hoje na salinha? Mas eu acho que é Eu entregarei. Pera aí, corta. José Lucas, o que você aprendeu hoje no Kids? Eu anunciarei os filhos e as filhas de vocês. Joel 2:28. Ah, garoto! Já brinquei muito agora com grande balão, o manter no ar. E agora já estamos indo. Acabou o culto. E esse aqui é o fim do Filhinho Amado. Domingo com o Filhinho Amado. E o filho amado. Dê joinha no vídeo, compartilha. Se inscreva-se e comente. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão, irmãos. Com Noite abençoada, dia abençoado, cheio da presença de Deus.